Galera, se liga, ó. Hoje tem crossover, né? Canal do Hypertrophy Fitness com Arena Fight. Hoje a gente vai fazer um treino bem bacana, velho. Voltado para é uma mescla, né, de técnicas, tanto da musculação, só Com que certeza. fortalecendo quem? O jiu-jitsu, né? Eu vou ajudar vocês aqui a fortalecer os músculos específicos para aqueles movimentos que você precisa no jiu-jitsu. Todo mundo pensa que o jiu-jitsu é uma prática, é um esporte, mas todo esporte precisa da musculação como base. Por quê? Você sabe disso. Você usa ombro, adutores, lombar, tudo. Isso daí, se você não fizer tudo específico, como é que fica? Todo quebrado, né? Principalmente, vamos falar assim, para quem já é master, na minha situação, por exemplo. Tá bom. Lombar, joelho, ombro, são as partes que a gente mais sofre, de verdade. Então, fazer o fortalecimento disso, principalmente para atletas que estão começando, é primordial, né? Só que hoje, ó, eu ia ser a vítima do dia. Se safou, tá? Se safou, tá? Só que a gente acabou trazendo duas atletas aqui que já participaram aqui no canal, que tem um episódio de bate-papo no podcast. Massa. Né? Só tá faltando o Alex, mas a gente trouxe aqui a Naju e a Kaká, pode vir aqui, ó, pra vocês. Então elas vão estar fazendo esse treino junto com o Alex, eu vou estar ajudando também. E bom, vamos puxar esse gás aí que elas estão vindo nos últimos 2 anos, elas têm ganhado de tudo, meu irmão. Então agora o que a gente vai fazer? Vai potencializar o resultado delas. Para quê? Para as melhores entradas, para os melhores exercícios, para fortalecimento. Por quê? Para a longevidade. A gente não quer que elas disputam só hoje, mas sim que ela vire um atleta lá na frente também. Para quê? Preservar as articulações, principalmente, né? Claro. Vamos lá. Uma apresentação rapidinho, por mais que vocês já tenham assistido, né? Todo mundo já assistiu aquele episódio, né? Foi muito Se não bom. assistiu, vai lá e volta e assiste. Vai lá e volta, hein? Vamos lá. Naju, quantos anos você tem e quanto tempo você faz jiu-jitsu? Eu tenho 12 anos e eu faço jiu-jitsu há 1 ano e 6 meses. Quantas medalhas você já ganhou nos últimos anos? 23. Mas com cinturão tem 25. 23 medalhas e 2 cinturões. 13 anos. Meu irmão, só 13 anos, velho. Imagina isso daqui a 10 anos. É aqui. Idade, nome e quanto tempo de jiu-jitsu? Meu nome é Kawane, tenho 15 anos e faço jiu-jitsu há 2 anos. Quantas medalhas até agora? 31. Você tem um quarto só pra medalha, né? Tem um quarto só pra medalha. Se juntar as duas, então, a gente ganha. Cara, se elas saírem na rua com medalha no pescoço, elas ficam assim, tá Viu ligado? que ela tem que fazer musculação pra isso? Viu? Exatamente. Então é isso, galera. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Claro, segue a gente, segue todo mundo, velho. Segue todo mundo no Instagram que ajuda muito. Show? Então, bora pro treino. Vamos começar? É nóis. Bora. Pessoal, eu perguntei assim, vamos começar com você quer? Elas viraram pra mim e falaram assim, mais graduada ou menos graduada? Olha só o que elas decidiram. Decide pra mim, faz favor. Tá com medo, né? Não tem problema, não. As duas vão, não tem problema. Vai, que eu vou ensinar o movimento pra máquina, bora. Porque a máquina em si já é pesada, ok? Então vamos ao seguinte. Eu quero que você coloque o pezinho aqui em cima. Isso. E pezinho aqui. Outro pezinho lá. A pontinha da sua aqui, ela vai fixar no banco, ok? Quando eu falar, você vai tentar levantar e fazer a ponte pra cima. Fechou? Levantou, encostou, voltou. Agora você vai descer devagar. Não precisa descer. Só. Sempre puxando. É o mais em cima da sua perna. Ok? Desceu. Sobe contraindo, puxa, apertando assim. Tá vendo o movimento? Isso não equivale a uma ponte. Só que uma ponte que eu posso colocar peso depois. Fechou? Eu quero que você faça 10 repetições. Vamos lá. Vamos. Subiu. O joelho sempre mantendo reto. Não deixa ele fechar, tá? Porque senão você vai ter um problema de joelho. O joelho sempre apontando pra ponta. Tá vendo seu pé aqui? Sempre pra ponta. Vamos lá. Fechou. Desceu. Sobe. Isso. Contrai lá em cima. Para um segundinho lá em cima. Desce de novo. Subiu. 3. Eu perdi a conta. Tá vendo? Tá? Eu te vou falar, não tem problema. Bora. Vai. Claro. Isso, eu vou fazer sem peso para você aprender o movimento. Pode continuar. Vai. Sim, sempre puxando para cima da sua cama. Não deixe para frente, vai.
Aê, viu? Segurou, subiu. 6. Desceu, subiu. O que achou do movimento? Não pega? Pega. Imagina que agora é a primeira vez que você fez. Poxa, ainda estou aprendendo, ainda estou sentindo o músculo específico e tudo. Aí mais pra frente, você treinando específico, a gente colocando uma planilha de treino, tudo certinho, você vai gradativamente aumentando o peso e ganhando mais força nos músculos que a gente quer. Beleza? Agora você quer a mídia. Isso. Para você sempre jogar, para você forçar o cara, ok? Sempre de cima da sua pelve. Tá bem? Puxa mais para a zona quase no umbigo. Fechou? Puxou. Isso. Subiu. Eu quero devagar. Desce. Desce no umbigo. Sobe. Não encosta no banco. Subiu. Quando subir, para aqui em cima. Para um segundo. Desce agora. Não desce tudo. Sobe. 3. Sobe contraindo. Desce. Ótimo. Lá em cima. Bora. 4. Vamos. Devagar. Sente o glúteo. E o que te joga para cima. Posterior e glúteo. Vamos lá? Vamos lá? 5. Mais uma. Bora. Devagar. Lá em cima. 6. Isso. Concentra. Sobe. Aperta. Em cima. Mais uma. Ótimo. Agora me diz. Sentiu o mesmo movimento da ponte que você faz, correto? Agora eu vou perguntar, como é que estava o peso? Dava para colocar mais peso, será? O movimento, para mim, está ótimo. Vou colocar 5 quilos para cada um. Fechado? Vamos tentar fazer de novo. Eu quero ver o que acontece. A gente vai agora gradativamente. Eu vou botar um peso relativamente bom, que eu vejo que vocês têm, e depois, mais para frente, a gente vai montando. Hoje é só o primeiro contato que vocês vão ter com a musculação, que eu acho que vocês nunca fizeram. Já fez? Nunca fez? Então agora você é obrigado a fazer, porque pro jiu-jitsu, para virar um atleta, você precisa. Não tem jeito. Bora para cima, colocar mais peso, mais um. Deixa eu perguntar para vocês, a questão do peso para vocês ficou de boa, ficou tranquilo? Tem margem ainda para trabalhar? Tá tranquilinho? Bora. Não fala isso não, Júlia. Deixa elas falar isso não. Você deixa eu falar na minha frente. Caíram na armadilha. Passada é um exercício básico, mas muitas das pessoas fazem errado por causa de quê? Da instabilidade. Ah, não vou fazer que eu fico me desequilibrando, vou fazer que eu fico isso. Vamos lá. Pensa o seguinte, se você está andando, você não anda assim, com o seu pé tudo na frente do outro. Você perde o equilíbrio. Você anda por mais ou menos o largura do seu ombro. Então, a passada em si é um
largura do ombro. Desce, sobe. Outro passo. Desce, sobe. E assim sucessivamente. Outro passo. Se eu botar o passo aqui, você está vendo que eu perco o equilíbrio. Isso é base. Jiu-jitsu também precisa de base. Base. Desceu, subiu. Passo. Desceu, subiu. Isso é o exercício básico. E aí você faz a lapagem, faz a entrada. Se você estiver andando, você... Pronto, vocês entenderam, né? É isso aí. Meninos, bora. Agora é só ver. Já cansei já. Percebeu aqui? Concorda? Se eu fizer isso em você não cai. Bota o pé do jeito que tá. Deu um passo um pouco maior. Para. Não passa. Agora eu quero o seguinte, ó. A parte. Entendeu? Outro passo. Isso. Tá vendo? Outro passo. Pra lá. Agora volta. Um passo. Abaixo. Ok? Entendeu a lógica? Vamos, bora. Um passo. Abaixou, subiu. Agora outro passo. Abaixou, subiu. Comigo quieto, sempre olhando pra frente. Vamos lá. Bora. Isso. Tá usando a linha certinha. Isso aí. Vem. Perfeito. Mais um. Agora volta. Força. Isso. Não joga o joelho, ó. Imagina que o seu joelho, quando você descer, o joelho não pode passar. Você não pode fazer isso. Se o seu joelho passa da frente da bunda do pé, você vai ter problema no joelho. Ok? Tá ouvindo? Tá ouvindo. Isso. Postura. Isso aí. Outro. De novo. Isso. Abaixa. Sobe. Aí, mais um. Boa. Abaixa. Abaixa. Sobe. O que vocês estão achando? Tá difícil o treino, o peso? Qual a dificuldade? Tá fácil? O peso dá pra aumentar? Ó, ele tá escutando ali, ó. E aí, Naju? A ansiedade, ela vai acabar controlando? Vai rolar? Show. Ih, chegou o monstrão E aí. agora não, dá nem dá. Tamo aí, preparação total aqui com o mestrão Alex aqui, ó. Minhas crias aqui, ó. Cauane, braba demais. Anaju, braba. Agradecer aí, ó, o professor Alex aqui. Tentando ajudar um pouquinho na caminhada dessas Fera. pra. Essa daí nem se fala. Nem se fala. Sangue no olho, com certeza. E é gratificante, né, professor? Começar Eu, um trabalho a criança, assim. nossa, eu falo pra todo mundo que pra mim é uma alegria. É uma alegria ver a Vem mais pra cá. juventude de hoje, Vem mais pra cá. a juventude seguindo. Porque eu comecei o taekwondo com 8 anos. Você também deve ter começado lá embaixo também. O que mudou na nossa vida? Pra mim, eu falo que eu devo tudo que eu sou hoje no taekwondo ao esporte. Então, poder trazer essas crianças, tirar do celular, tirar dessas paradas todas, é sem igual. E hoje em dia, para o adolescente, para o jovem, ter e começar um esporte, até praticar, né? Com certeza. Disciplina, hierarquia, de você saber respeito aos mais graduados, aos mais velhos, concorda? Aquela coisa de saber ganhar e perder, que a juventude de hoje não está sabendo, interagir com essa coisa de ganhar e perder. Ganhar, se ganhou, ótimo. Se não ganhou, bora trabalhar, bora focar mais, para daqui a pouco a gente conseguir o melhor. A gente dá um ano de uma coisa, né? Pra gente formar grandes. Não quero formar, você vai se tornar atletas?
a gente não sabe. A gente quer se tornar grandes pessoas. E uma das coisas mais importantes hoje também para o ser humano, que é aquela formação do caráter. Que hoje a gente... Se você forma e tem uma formação de caráter na sua adolescência, juventude, até você chegar na fase adulta, você é um novo homem, um novo pai, uma nova mãe com responsabilidade maior. E isso também é muito importante hoje em dia. Com certeza. Eu acho que você já formou N pessoas. Igual já passou também com a minha mentoria também, várias pessoas. Hoje você olhar lá na frente e vai assim, conseguir formar grandes cidadãos. Isso é que é importante. Isso aqui é o nosso projeto, a gente leva em frente. E é o que eu falo, o que precisar de essa juventude para preparação física, para puxar a orelha em relação ao esporte, o que precisar de Galera, a nossa participação como professor, como mestre, para a sociedade hoje é isso. A gente faz o nosso melhor, dá o nosso melhor para que a gente possa estar formando um jovem e colocando um jovem nesse mundo aí que está tão complicado, tão difícil, para ter um esporte, uma carreira, para ter uma vida mais saudável, mais legal, e sempre certo e correto nesse mundo aí. Então bora para cima? Bora, vamos lá. Bora. Vamos aqui agora para o professor Alex. As feras estão ali, mas o fera está aqui. Alex, qual o exercício que a gente vai fazer ou mostrar para elas agora? Vamos fazer a remada unilateral. Remada para a gente trazer, puxar o adversário. Podemos fazer tanto com halteres, que também é uma boa, mas vamos fazer com a máquina, porque assim a gente vai mostrar para elas o músculo específico que elas vão trabalhando, para assim elas terem depois uma noção do que elas vão fazer. Depois a gente joga elas pro livre sem problema nenhum. Mas agora, para elas sentirem o que é aquela ponta do músculo, para a gente logo fazer o que a gente chama de conexão neuromotora. Fechou? Isso aí, vamos lá. Então, galera, essa puxada aí é uma postura, tá vendo? É uma puxada como se você fizesse uma pegada na manga do adversário, com a mão na lapela dele, e fizesse uma execução lateral, como se estivesse puxando o adversário, entendeu? Para você ter um domínio para ele, nele. Postura sempre, eu quero que vocês fazem mesmo, mas usando sempre. Bora, leva a cotovelada. Isso, já tá melhorado. A sua mão vai quase encostar na perna, aqui embaixo. Isso! Alô. Cotovelada, cotovelo sempre juntinho. Não levanta o cotovelo lá embaixo. A mão passando aqui embaixo. Isso! Pra gente trabalhar essa parte aqui de trás. Ó. Puxa. A base dos exercícios é a postura. Bora, puxa. Isso! Alô. Puxa. Já tá legal. Você já tá entendendo? Vamos. 2. Imagina. 1. Sabe por que você começa pelo mais fraco? É o mais fraco? Sabe por quê? Se você começa pelo mais forte, o forte vai fazer a força toda. Quando você for pelo mais fraco, acabou. Não vai fazer nada. Então começa pelo mais fraco. Mesma coisa, cotovelo retinho aqui. Você vai dar uma cotovelada em alguém. Imagina uma cotovelada. Isso mesmo. Alonga. Isso. Puxou. Postura, ó. Quando você puxar, estufa o peito para cima. Isso. A mão vai quase na coxa. Lá embaixo. A mão desce. Aê. Imagina, você tá sentindo esse músculo aqui, tá? É isso que eu quero. Vai, bora. Vai. Isso mesmo. Alonga. Lá. Isso mesmo. Alonga. Perfeito. 2. Cuidado só com o peito. Isso. Mais 4. 1, 4. Mais 2. Uma postura certa. Olha a postura. Olha a postura. E... E aí, galera, depois de um treino desse técnico aqui, tá? Porque falta mais, ainda tem o supino ali, tá? Elas vão sentir um pouquinho o que é supino. Vamos falar um pouco mais aqui com o Alex. Alex, essa puxada, uma remada, né, unilateral ali, é um trabalho muito específico, principalmente para quem pratica o jiu-jitsu, que tem muita pegada, muita força no músculo puxando. É um diferencial para a preparação, não é? Eu acho que sim, porque a gente tem que trabalhar principalmente com os exercícios mais básicos, igual para elas, e para os exercícios mais focados.
Por isso que a gente já fez a elevação pélvica, que foi a elevação de quadril, que para mim é um essencial. O pull down na polia também, que é uma puxada que você pega no kimono e arrasta para baixo, e a puxada no lateral, porque quanto mais força você tiver nesses exercícios, mais base, mais técnica nesse exercício, mais você vai ter tranquilidade na hora de trocar, de puxar, não é isso? Quanto mais peso elas conseguirem colocar com uma técnica melhor, eu acho que vai facilitar, assim, o treino dela e a luta, assim, absurdamente. Correto, mestre? Isso aí, sempre eu falo que você sempre tem que passar daquele limite que você está acostumando. Por isso que existe a falha, entendeu? Que é para você chegar no limite máximo e sempre estar vencendo aquele limite cada vez mais. Isso é muito importante também para o atleta que quer ter uma preparação, né? E o que acontece? Hoje, como a gente vai começando uma periodização com elas estão se familiarizando com os exercícios ainda. Então, tudo é novo. Claro que, vamos supor, daqui 2, 3, 4 meses, elas vão estar muito mais técnicas em relação a isso, e aí a gente pode fazer uma periodização em relação a cargas. Aí sim, cargas altas, cargas baixas. Para quê? Movimentos. A gente está fazendo 10 repetições, movimentos, sequência de movimentos altos. Mas mais para frente, ela precisa de tração, força. A gente faz com menos repetições. Vamos supor, 3 repetições com cargas máximas para falha. Que quando você está lutando, você não precisa ficar puxando muito, você precisa de uma só. Então, se depois, mais para frente, com uma periodização boa, elas vão ganhando cada vez mais força. É isso que a gente quer. Agora nós vamos fazer um trabalho mais específico dessa área torácica aqui, né? O peito, o supino. É importante também esse trabalho, né? Eu acho que sim, porque é na parte da empurrada. Porque quando você, principalmente, eu acho que eu vou falar a técnica, você fala a prática. Quando você recebe e empurra o adversário, nada mais vamos lá, que eu vou demonstrar aqui. Só que eu gosto de fazer o supino, principalmente com a pegada mais fechada. Por que a pegada mais fechada? É onde você trabalha com o cotovelo mais junto e empurra. Correto, professor? Então, você tendo força nesse movimento de empurrar, você vai conseguir tracionar o adversário para cima. Correto? Então é isso que a gente precisa delas. Movimento fechado, cotovelo junto para empurrar. Entendeu? Basicamente, galera, essa é uma situação que a gente chama de 100 quilos. O adversário por baixo, ele tem que estar forte na hora que ele fazer esse empurrão para cima. E o supino, basicamente, ele faz... Você trabalhando no supino, você faz basicamente isso. Quando o adversário está no 100 quilos, você colocou a mão na cintura, mão na gola, dá um empurrão com ele para cima para você repor uma guarda ou para você tirar ele de cima de você. É um trabalho muito importante também. Então, isso que a gente está sempre trabalhando, eu sempre analiso os movimentos. Eu vejo a luta e falo assim, não, eu preciso desse movimento mais, desse movimento, então com isso eu tentei transferir o máximo de movimentos para a musculação. Eu acho que vai dar certo. Imagina o seguinte, elas, cada uma com peso, 40 quilos, não é isso? 43. Se ela conseguir fazer o supino com 30 ou com 40, 1 a 2 repetições, imagina se ela tiver uma sobreposição de uma menina sobre ela, vai praticamente conseguir empurrar. Empurrar ela e sair da... Eu acho que esse é o nosso intuito, né? Isso aí. Então, vamos lá? Menina. Não é o movimento que vocês fazem? Viu? Então, se vocês conseguirem ter essa força para empurrar, imagine que vocês vão conseguir. Viu? É isso que a gente precisa. Bora lá. Não, vou te ajudar, mas não tanto quanto eu moro. Olha a consciência. Isso mesmo. Cotovelo. Perfeito. Tirou. Desceu. Bora. Subiu. Aí. Subiu. 5,
do exercício livre, que esse é um exercício livre. Então quer dizer que você tem que trabalhar estabilidade, mobilidade, cadência. Então por isso que às vezes a barra fica toda torta. Sim. Por causa disso, por causa da estabilidade. É diferente de uma máquina. Uma máquina, ela te guia. Lembra que eu falei, ó, vou começar pelas máquinas, agora a gente vai acabar isso daqui para ela começar a se familiarizar. Essa é uma boa. Vamos lá? Tirou. Empurra. Aê. Imagina o seu adversário. Empurra. Isso. Cuidado só com esticar. Dois. Ah, isso. 3. 4. Vamos lá. 5. 6. E aí, galera, vamos falar agora um pouquinho da postura, porque não é só você executar o exercício, tem a postura correta de você estar executando esse exercício, e também é muito importante, né, professor? A execução do exercício. Com certeza. Né? Eu falo o seguinte, que a base da hipertrofia, a base do exercício é a execução, não é a carga. Muitas pessoas chegam na academia e falam assim, vou colocar carga. Não. Se você está fazendo exercício feio, está errado, não. Diminui a carga, faz cadência, porque lá na frente você vai ter um problema. Articulação, tendão, ligamentos e até muscular. Então, o que acontece? Ela, principalmente, ela precisa estar com a estabilidade em relação aos pés, fixos no chão, a lombar toda fixa no banco, para sim ela ter a cadência necessária para fazer o movimento. Vamos lá? Segurou, fixa o pé no chão, lombar toda, abdômen travado. Agora sim a gente vai. Tirou, cotovelo junto, desceu, subiu, cadência. Ou não estica o braço demais. Muitas das pessoas pegam e esticam demais. Você pode ter um problema em relação ao ligamento desse daqui, que a gente chama de hiperextensão muscular. Lá na frente vai ter um problema que eu acho que o professor sabe chamar de epicôndilo. Esses dois músculozinhos aqui é também devido a isso. Bora, devagar. Sem a hiperextensão. Desceu, subiu. Tá vendo que ela mantém levemente flexionada? Isso, desceu, subiu. Ótimo. 5. Isso. 6. Abdômen travado, perna fixa, lombar toda no local. Professor, é o início de uma caminhada. Com certeza. Com a execução certa, com o trabalho certo, administrado certo também, com o profissional. Com certeza. Para poder a gente estar fazendo esse tipo de trabalho físico para os atletas, é muito importante ter sempre um profissional como o senhor acompanhando e mostrando como se faz, como se executa o exercício certo, para o atleta não ter um problema futuro, né? Com certeza, porque principalmente no esporte a gente não pensa no hoje. A gente pensa no atleta mais à frente, porque elas estão em fase de preparação. Já ganharam muitas coisas, graças a Deus, e é só o princípio da caminhada ainda. Mas você quer ter um atleta para daqui a 5 anos, você está montando um atleta para daqui a 5 anos. Então, se você não tiver toda a musculatura, articulações, tendões, ligamento, músculo perfeito para você ter uma longevidade em relação ao esporte, você não adianta ter um atleta hoje. Então, por isso que vamos treinar sério, vamos treinar pesado, sim, mas preservando as técnicas para quê? Para lá na frente a gente não ter problemas nenhum e formar grandes atletas lá no fundo. No final, é isso que a gente precisa. O profissionalismo nosso, como coach, como preparador, eu na parte da educação física, o nutricionista na parte da alimentação, às vezes muitos centros já estão usando psicólogos para ver a parte também em relação à concentração, a tudo. Então, quando você vai botar essa junta toda em cima de os atletas, eles vão seguir altos rendimentos. Correto, professor? Positivo. E lembrando também que um caminha junto com o outro. Não, com certeza. A musculação, a preparação e a alimentação. Não, eu acho que é tudo. Eu acho que existem os pilares. Porque não adianta você ser um atleta e falar, só vou para a academia treinar. E não tiver musculação para você não ter lesão e a alimentação para você não ser forte e conseguir render o que você precisa. Então, se você não tiver os 3 pilares,
você não vai chegar muito longe. Você pode chegar a algum lado? Sim. Mas se você tiver os pilares bem feitos, você vai chegar ainda mais longe. Por isso que a gente precisa sempre procurar profissionais como mestre, como nutricionistas, educadores físicos, preparadores físicos, psicólogos. Para quê? Para você conseguir formar grandes atletas. É isso que a gente precisa, né? Quem quer conhecer o Alex melhor, fala pra gente aí. Olha só, sou Alex Lopes. Já, graças a Deus, nessa caminhada há muito tempo, sou nutricionista, preparador físico, educador físico agora, personal também, graças a Deus. Tenho atleta fisiculturismo, já, graças a Deus, já competi várias e várias vezes. Tenho também preparação de atleta, vou competir dia 14 de junho também no fisiculturismo. E é o esporte que eu vivo desde 8 anos de idade, sou faixa preta taekwondo. Então, eu sou o que o esporte me proporcionou. E graças a Deus eu colho hoje o que eu plantei lá atrás. É isso que a gente faz essas meninas plantarem para lá na frente ser grandes profissionais. Sempre batalhando, foco, graças a Deus. Quem quiser, minhas redes sociais, alexlopes.nutri. Tem um canal também no YouTube falando sobre nutrição, sobre exercício, esse mundo do fisiculturismo também, que é a Hipertrofitness, onde conto também com o meu amigo Júnior, que também me ajuda em relação à edição e tudo. E graças a Deus a gente está tentando levar o que as pessoas hoje estão cada vez precisando mais, que é o quê? A alimentação, atividade física, sair do sedentarismo. A gente precisa sair do sedentarismo. Por favor, pessoal. Crianças, vá praticar esporte, seja qual for, vai para o futebol, jiu-jitsu, taekwondo, musculação, façam alguma coisa, que vocês lá na frente, vocês vão agradecer aos pais de vocês. Os pais puxem que vocês vão depois ter umas crianças e uns jovens ótimos. Bem, galera, vamos agora mostrar um pouquinho aqui na prática, né, professor? Com certeza. Vamos passar aqui por uma puxada lateral, né? Foi o que nós fizemos primeiro, que o pull down, que foi o movimento trazendo embaixo. Esse movimento agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos transformar esse movimento para o seu mundo, né? Agora explica pra gente. Isso aí, nós vamos transformar esse movimento para o jiu-jitsu, para você ver a importância de você executar bem o exercício e trazer esse exercício para o jiu-jitsu em relação agora com a pegada, né? Não se usa mais a corda, vamos usar agora o kimono e a gola. Vamos lá? Fez a pegada. A pegada jiu-jitsu, viu? A pegada que ela fez, que foi a pegada normal, ela puxou. Faz de novo pra gente ver. De novo. Viu? Isso. A musculatura é forte para esse movimento. Fortalece. A técnica e a musculatura. Com isso, cada peso que ela for progredindo no exercício, ela vai tendo ela vai tendo mais estabilidade e mais força para puxar. Mais uma vez. Mais uma vez? Viu? Ótimo. Agora, isso aí. Vamos partir agora para a segunda, que é A segunda foi a remada unilateral, né? Que é aquela puxada de um braço segurando. Então, vamos transformar isso aí agora para uma posição do jiu-jitsu. Lembrando que o jiu-jitsu começa em pé e a gente tem que fazer uma pegada, que é uma pegada na gola e uma pegada no braço. Agora nós vamos introduzir o exercício físico nessa pegada agora com o kimono. Com certeza, que ela vai trazer, então demonstra pra gente, né? Igual o professor, você mostrou. Isso aí, fez a pegada lá atrás da festa e puxou. Puxou, por isso que ela precisa desse movimento, dessa tração lateral, a parte do latíssimo do dorso aqui, para encaixar como ela encaixou de novo. Mais uma vez. Puxou, viu? A puxada e essa remada. Por isso, cada vez que ela for tendo mais força e mais técnica nessa puxada, vai ficando cada vez. Ela vai, igual ela sempre disputa com meninas ou mais pesadas do que ela, então ela tem que ter muito mais tração. Não é isso, professor? Isso aí, vamos Ana Júlia fazer também. Faz a pegada, isso, estourou, pegou, puxou, isso aí. Isso. Perfeito. A nossa remada unilateral. Isso aí, perfeito. Isso aí. Vamos agora para o segundo. Agora que é a nossa passada. Terceiro exercício. Que foi a passada. Que é uma passada, né? Essa passada, vamos transformar. É um exercício mais complexo, porque quando você passa a trabalhar com pés, entendeu? E ao mesmo tempo agachando,
ela precisa principalmente da parte estabilidade, Coordenação. estabilidade sempre, a mobilidade para poder se locomover mais fácil, e ela precisa de quadríceps muito forte para poder ter aquela impulsão para subir e descer. Então, ela trabalhando com a passada, e depois a gente até colocou pesos, que a gente vai acrescentar pesos para isso mesmo, para depois ela tendo mais facilidade. E faz a passada. Vamos lá, executar. Isso. Pegou e deu a passada e Deu uma entrou. passada e entrou para queda. Isso. Mais Depois uma a gente vai vez. trabalhar sempre uma parte das pernas, principalmente quadríceps, para ela ter a flexão de descer e subir, e a agilidade. Isso aí. Vamos lá, Kaká. Puxou, entrou. Isso. Depois nós vamos trabalhar com os agachamentos. Eu trabalho mais assim também, agachamento. Claro, com certeza. Depois nós vamos trabalhar com mais agachamentos, afundos, outros exercícios. Hoje nós passamos nesse vídeo 5 exercícios básicos. Claro que depois a gente vamos combinar que a gente vai fazer mais vídeos, postando mais técnicas. Para quê? Para lá na frente, quem não tem oportunidade de treinar com o senhor, quem não tem oportunidade de ter um acesso como nós temos a academia, como nós temos o acesso a Skyfit, todo mundo, mas pelo menos em casa pode também evoluir, vai para sua academia, tenta levar essa técnica, mostra isso para os seus professores lá, fala assim, me ajuda que eu quero voltar para o jiu-jitsu. Então a gente vai tentar jogar isso também, né? E qualquer dúvida também nos comentários, aquela duvidazinha a gente responde, não é? A gente faz um videozinho respondendo. Isso aí, vamos lá agora pro chão. Elevação pélvica, né? A gente vai fazer uma parte da montada e com o quadril pesado atrás, que você pode ver aí, vocês podem reparar muito bem que a Ana Júlia, ela senta o quadril dela mais atrás, para quê? Para que ela possa estar pesando a adversária, dificuldade de tirar ela daí. Agora faz um movimento, afasta um bocadinho o pé, agora joga para cima, joga ela para cima, tá vendo? Esse é o movimento da elevação pélvica. Você lembra que a gente fez lá atrás a elevação pélvica? Imagina o seguinte, a adversária dela tem 40 quilos, está por cima dela. Se ela fizer uma elevação pélvica com 60, 70, 80, 100 quilos... Ela vai estar forte e apta, né? Apta praticamente. Se a adversária dela tiver assim, um pouco desleixada em relação ao exercício, ela vai jogar ela fora. Essa que é a nossa ideia. Isso aí. Entendeu? Agora nós vamos fazer o seguinte, faz o domínio do braço, faz a elevação pélvica e faz a inversão de posição jogando ela para lateral. E aí que fica muito mais fácil. Glúteos e posteriores de coxa tem muito mais força. Então ela vai ter muito mais facilidade, principalmente na parte final do combate, não é isso? Porque quando você vai se desgastando de acordo, no começo todo mundo tá forte. E quando chega depois, né, professor? Aí que você vai se diferenciar sobre os outros atletas, a preparação física. Musculação, alimentação, tá tudo em dia, então o cansaço é menos. Vamos fazer aí, Naju? Vai para a montada, Kaká. Aí a Kaká tá ali estabilizando ela, aí automaticamente a Naju vai fazer um domínio no braço dela para poder fazer essa elevação e jogar ela lateralmente. Pode ir, Naju? Isso. Esse é o movimento que a gente precisa. Exatamente. Vamos fazer agora uma posição que é o supino, né? O que acontece? O supino pra gente, a gente precisa dar, igual a gente fez no exercício, subir, empurrar. Por isso os cotovelos mais justos, porque você não tem como fazer com o cotovelo mais aberto, senão você tira a sua guarda toda. Então, movimento com o cotovelo, empurra. Viu? Sai normalmente. Então, quer dizer o seguinte, se ela conseguir fazer o supino com 30, 40 quilos, que consegue, com uma progressão de carga, uma periodização, ela vai conseguir. Então, vai ficar muito mais fácil. Essa que é o nosso objetivo, é trazer que o músculo fique forte, para quando chegar na parte da luta, você ter muito mais condição de você fazer os movimentos. Lembrando que essa preparação física, ela é adaptável ao jiu-jitsu, mas a preparação física em si é para todas as artes marciais. Todas as artes marciais, todos os esportes. Eu falo que a musculação, a base qualquer tipo de esporte, a base é a musculação. Porque nós vamos treinar especificamente para cada esporte. Eu peguei a luta, claro, com ideias que a gente transferiu para a musculação. Então eu peguei os exercícios e transferi todos eles para o cotidiano do jiu-jitsu.
Se fosse para o taekwondo, ia virar pro taekwondo, ia pegar exercícios específicos para o taekwondo, musculação, atletismo, qualquer tipo, o fisiculturismo. Então, qualquer que seja o esporte, é adaptado a musculação para ele. Nós adaptamos alguns dos exercícios, ainda tem muito mais, que depois a gente vai mostrar muito mais, mas pelo menos assim já vai ajudar elas na progressão dela. É isso aí, galera. Isso aqui foi um pouco, tá? É um pouco mesmo daquilo que você pode fazer de preparação física para o esporte, tanto o jiu-jitsu como os outros esportes. Professor Alex, muito obrigado, tá? Eu que agradeço pela oportunidade de ter chamado para a gente poder ajudar e sempre quando puder, estou à disposição. É isso aí, galera. Ó, se inscreve no canal, tá bom? Tá aí o link aí, likezinho, sininho, tamo junto, é nóis. Segue o professor Alex também aí, ó, as redes sociais dele tá aí, tamo junto. A Naju tá ali, a Cacá tá ali também, a rede social delas tá aí. Valeu, galera, tchau, tchau, tamo junto. Os